o ser humano pode ter tudo aquilo que ele deseja e sonha. Quando ele não o tem, é porque ele desistiu de sonhar. Saudações, meu querido Robson. Como você está, filho amado? Boa noite, mentor. Cada vez melhor. E melhor agora também, com a tua presença e com a tua ajuda aqui para transmitir uma mensagem para os nossos amigos. Já estamos prontos para gravar? Já, na verdade, eu já coloquei para gravar no meio da prece, depois Jordelei edita o pedacinho que ficou. Sem problema. É com imensa alegria em nossos corações que nos reunimos uma vez mais aqui, neste ambiente salutar de energias benéficas, com a presença do Cristo, de Maria e de tantos seres iluminados. Somos gratos à falange médica do espaço, que sempre nos auxilia nestes tratamentos à distância, que leva até você, ao seu lar, o amparo necessário para curar as suas dores, as suas feridas físicas e espirituais. Agradecemos a estes mestres ascensos que se colocam sempre a serviço do amor e da caridade, nos auxiliando em tão bela tarefa que é de conduzir o esclarecimento através desta família que chamamos de Portal Paz. Agradeço a todos os seres, porque são tantos, mas nesta noite, amparados pelos benfeitores que vos acompanham, daremos aquilo que de melhor possuímos a vocês: amor, companhia, esperança e, por que não, boas realizações. Os processos das curas à distância, que é a tarefa pela qual estamos nos propondo, ela vai muito além de curar os males físicos. Claro que eles são a porta de entrada para buscarmos a espiritualidade. Não há a menor sombra de dúvidas que ainda o caminho da dor é aquele que mais nos leva ao contato com o Criador e com a espiritualidade. Ainda que somos gratos por este Pai Altíssimo que nos possibilita as mais diferentes vertentes religiosas que mexem com a crença humana. Sabemos que nestes períodos duros que são vividos durante as provações terrenas, a fé é sim um alicerce sublime para a conquista do ser divino que somos. Encontramos nos mecanismos da fé os diferentes níveis de evolução e de entendimento. Há aqueles que ainda buscam a fé para não ser pensada, para não ser analisada ou raciocinada. Aquele que segue as diretrizes
do comando e do comandado, daquele que obedece sem questionar, pois sabemos e compreendemos o estágio evolutivo que estes irmãos se encontram no caminho dos desenvolvimentos, da libertação e da liberdade de crença, de pensamentos e de ações. E é graças a este mecanismo de fé, padronizado ainda em dogmas muito intensos, rígidos e firmes, que grande parte dos espíritos conseguem alcançar patamares e estágios maiores de compreensão, em uma, duas ou às vezes mais existências terrenas. Mas esses estágios são indispensáveis para que amanhã ou depois possamos nós encontrar o caminho de compreendermos o Criador, o universo, como ele realmente se apresenta. Há outras crenças que focam muito naquilo que vivemos interiormente. Estas, a níveis bastante avançados, independente de ser uma crença cristã ou não. Ela promove o bem-estar daquele que compreende já dois setores diferentes da existência: a existência corpórea e a existência espiritual. Neste grande avanço já dos desenvolvimentos morais ainda limitantes, pois todos nós que reencarnamos sofremos de inúmeras consequências da nossa moral ainda em desenvolvimento precário, ou tardia, ou lenta, há tantas maneiras de expressar. Mas já consegue ver que somos além da matéria e que vivemos aqui períodos momentâneos de existências com o objetivo de crescer e de aprender. Mas ainda separamos nossos irmãos por divisões, às vezes de classes sociais, às vezes de castas, de segmentos, de poderes aquisitivos. Ainda separamos por cores. Imagine o quanto ainda precisamos evoluir em relação aos preconceitos e ao racismo. Há aquelas que já possuem o esclarecimento aflorado pelos conhecimentos mais profundos da pesquisa oculta, através do ocultismo e de tantas crenças. Então se trabalha de forma muito intensa o desenvolvimento do intelecto, da pesquisa, em relação ao ocultismo, ao mundo invisível, às suas crenças, às suas formas, aos seus desenvolvimentos. Percebemos também um grande avanço importantíssimo nos processos de desenvolvimento do ser. Há outros que já se encontram ainda presos, ligados, o melhor termo seria ligados, a vínculos de crenças religiosas, mas com uma mente completamente desperta e aberta, compreendendo e buscando, através do estudo, através do aprimoramento, a amplitude das visões, mesmo de tradições antigas,
de tradições passadas de gerações a gerações, até mesmo para informações que por vezes ainda não se encontram no arcabouço das mensagens e das comunicações. Aqueles que preferem ainda a crença de que vivemos tudo sob o controle maquiavélico de mentes hábeis e desequilibradas. Então vivemos em uma espécie de prisão e fazemos de tudo para escapar destas prisões. Então, trazemos a ficção científica para uma possível realidade espiritual. Outras tantas embasam-se muito nas comunicações longínquas e distantes, buscando afirmações nos seus dizeres ou trabalhando intensamente naquilo que muitas vezes seus pensamentos e suas mentes gostariam de que realmente eu fosse. Há também aqueles inúmeros trabalhadores que desenvolveram-se na arte da compreensão da mediunidade, expandindo seus campos vibratórios para transformá-la em consciência ativa a todos os instantes, projetando-se da matéria com clareza, com lucidez, acreditando nas informações ou nas imagens que chegam diante dos olhos, por estarem seguros da sua busca, da sua perfeição, enquanto trabalhadores da luz. Diante de todos estes cenários, meus queridos filhos, que apresentamos aqui, e definitivamente não são todos, mas apenas alguns, nós podemos ver que em todas as áreas encontramos um limitante: a moral, o avanço e a evolução moral do ser espiritual. O único crescimento capaz de nos libertar das rodas reencarnatórias, da roda de samsara, das indas e vindas constantes da evolução. Buscamos, então, as explicações no multiverso, nas consciências paralelas da existência. No passado, no presente e no futuro, vividos constantemente, mas deixando de perceber que, se assim o fosse, ainda se trataria de manipulações bélicas de mentes em desequilíbrio. Pois se aquilo que vivemos hoje como presente é um reflexo de algo já vivido e realizado, então, aonde está a vivência primeira que me liberta das amarguras e dos sofrimentos? Ainda buscamos a agulha no palheiro, tentando ser o primeiro a encontrá-la para desvendá-la. A ciência busca, através
de telescópios, de lentes cada vez mais sofisticadas, a olhar e a mirar as estrelas, as constelações e as galáxias mais longínquas ao olho nu. E também lança suas pesquisas cada vez mais seguras no estudo do universo interno da matéria e do espírito. Em conhecimento, em avanço e em tecnologia, não podemos negar que vivemos o ápice da humanidade terrena. Mesmo quando às vezes buscamos no passado resolver questões ainda não definidas e não concretizadas. Então olhamos e tentamos imitar a civilização egípcia, a civilização maia, que trouxeram inúmeros ensinamentos em relação ao cosmos, ao calendário, à astronomia. E outros tantos ainda se aprofundam mais nas civilizações ainda mais distantes, como Lemúria, como Atlântida, sendo o auge da evolução e que se rompeu pelo descontrole descabido do poder e dos excessos. Olha, mais um ponto de convergência na história com o plano atual da existência. O que nos falta? A evolução moral, uma vez mais, nos abraça. Pois se evoluídos a ponto de mexer energeticamente na construção, na cura de cidades, de cristais, onde a movimentação e o contato com os seres mais sublimes era direto, constante, como fracassar? Encontramos a explicação na moral, ainda não desenvolvida. Claro que muitos desses irmãos que por aqui passaram cumpriram a sua tarefa, não de iluminação, porque o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, ele ainda não está na condição de transformar seres que aqui vivem em seres ascensos, evoluídos, mas de alcançar, sim, seus objetivos e suas tarefas cumpridas para regressarem para ambientes que já viveram e que se encontram mais adiantados, e então continuar seu acrescimento, ou migrar para outras regiões mais evoluídas e também dar prosseguimento no seu trabalho. Ou ainda, como professores, como cientistas, como desenvolvedores, para locais de semelhante vibração, para trazer lá, naquela cultura, os mais belos despertares da consciência. O que não compreendemos é que ainda pensamos que qualquer fato que nos leve a deixar a existência corpórea que conhecemos é castigo ou exílio. Quando, na verdade, para o Criador, o mal nunca existiu. E todas as ações são apenas para a luz
e para o adiantamento. Claro que por vezes nos questionamos, mas ir para um lugar inóspito, aonde não conhecemos e não convivemos, não será uma tarefa muito árdua e muito dura? A questão é que, para todos os lugares, para onde formos, sempre terão aqueles que já nos conhecem e que muito viveram conosco. Então, a solidão no reino do amor celestial não existe. Agora veja as inúmeras contradições que têm surgido atualmente. Obras muito bem estabelecidas sendo ditas que serão reescritas. Um grande equívoco, pois um autor que já escreveu não voltaria a reescrevê-la, mas respeitaria suas últimas palavras quando reforçava que ali era apenas o começo e que muitos viriam para ampliar. Então ele aproveitaria uma existência para continuar a bela obra criada. Outros tantos se perdem na tarefa de julgar, de criticar, de analisar aquilo que foi vivido por grandes sábios da humanidade. Siddhartha Gautama, Krishna, Jesus, entre muitos outros. Questionando se a tarefa foi cumprida. E veja no paradoxo que nos encontramos. Nesta volta pela história da humanidade, pelas religiões, pelas crenças, nos deparamos com um grande obstáculo. E aqui se encontra a chave da libertação terrena. O desenvolvimento evolutivo da moralidade. Todos os grandes sábios, filósofos que passaram por esta terra, que deixaram a sua marca santificada, glorificada pela luz, trabalhou em cima do conhecimento desprendido da vaidade e do ego, mas sim com as informações capazes de gerar e levar a humanidade a novos rumos de compreensão sobre o seu semelhante e sobre ti mesmo. E, uma vez mais, nos deparamos com os braços abertos de Jesus. Yeshua, a nos envolver, mostrando o seu exemplo como homem, como espírito, como instrutor da humanidade. A nossa missão reencarnatória está alicerçada no avanço, no desenvolvimento da moral, porque esta tem nos segurado desde os tempos mais primórdios da existência deste globo até os dias atuais. E assim continuará por muito tempo, até que acordamos
e tiramos as vendas que cegam os nossos olhos, ou melhor, a venda que cega os nossos olhos. Diante da tarefa clara, simples e bela que sempre esteve diante da nossa existência. Que Jesus, que Maria e que os bons espíritos iluminem e abençoem sempre o vosso caminhar. Pronto, meu querido filho, podemos ir para as dúvidas que tanto temos guardado. Certo, mentor. Obrigado pela conferência. Durante a sua conferência, eu tive uma dúvida sobre o conteúdo, né? Porque essa reforma moral sempre é bastante falada, né, nas obras básicas e também nas outras obras espiritualistas. E na obra do Kardec, Santo Agostinho fala sobre a autoanálise do dia, né? E Kardec cita Sócrates como o autoconhecimento sendo a principal porta para a nossa evolução moral. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento e olha para o nosso interior e vê tantas mazelas, né? E aqueles que têm a capacidade, às vezes, até de vislumbrar alguma existência anterior, ver tantas coisas incorretas que foram feitas. E a gente fica imaginando se só o autoconhecimento seria suficiente para essa transformação moral, porque alguns espiritualistas defendem isso, né? Que à medida que a gente se autoconhece, a gente já está se transformando. Mas ao mesmo tempo parece que isso não está resgatando as coisas que a gente fez naquele pretérito, né? Ou a gente não está de verdade transmutando as coisas incorretas que a gente fez. Poderia esclarecer um pouco mais isso, assim? Claro, meu querido filho, muito pertinente o seu levantamento. O autoconhecimento, ele realmente tem capacidade e habilidade de fazer com que o ser humano transcenda de um estado a outro na questão íntima do ser. Em relação aos resgates, o que mais tem sido observado pelos nossos olhos atentos no convívio diário junto de cada um de vocês é o auto-julgamento. Porque à medida que nos conhecemos e à medida que vamos ganhando mais informação, aumentando a nossa estrutura intelectual, olhamos para dentro com olhos ferozes de justiça, sedentos por justiça. E então, é neste momento que o autoconhecimento tem sido ainda fraco diante do julgamento criado, melhor dizendo, do auto-julgamento criado. Compreende nesse ponto, querido filho, a discrepância existente entre as condenações que criamos e as libertações que nos possibilitamos? Quando olhamos para dentro de nós, é o momento que mais precisamos compreender Jesus. Porque se olharmos para as existências passadas, levando em consideração que esta nossa existência é a mais evoluída de todas, então rapidamente nos leva a crer. O estado decadente
em que vivemos anteriormente. Se temos a mente liberta do julgamento e das críticas, aprendemos como um estágio evolutivo. Se olharmos com o olhar daquele que compreende, aspas, compreender a espiritualidade, então ele olha para trás e se enxerga cada vez mais devedor do universo. Jesus, sabiamente, em suas parábolas e em suas palavras, nos alertava que com o peso que julgarmos, seremos julgados. A nós mesmos. Precisamos, de uma vez por todas, compreender que os ensinos do Cristo, eles devem se apresentar em duas vertentes paralelas. Comigo mesmo e com o meu próximo. Nas minhas ações espirituais, nas minhas ações profissionais, internamente e externamente. Perdoe é olhar para trás e não mais colocar o peso das lutas anteriores sobre as lutas presentes. Veja você como exemplo. No primeiro dia em que você acessou a primeira aula sobre alquimia, se você, com os olhos de hoje, olhar para este dia e o condenar, você estará desfazendo todo um processo lindo e belo de desenvolvimento intelectual e espiritual que você mesmo galgou. Por que que nesta análise, meu abençoado filho, a crítica é menor em relação àquilo que realizamos no passado? Desconhecedores do conhecimento que angariamos e que possuímos neste exato momento da existência. Então não se trata de pesar, de resgatar, se trata de perdoar. No instante que perdoamos, uma imensa luz se faz e os pesos que nos prendiam são libertos juntos com este momento. Veja, em nenhum momento Jesus disse: você precisará reencarnar, vir a inúmeras existências para pagar cada centil do que fez. Jesus nos dizia: precisamos renascer inúmeras vezes para alcançar o Criador. Ele já colocava numa esfera ascendente de evolução e não numa série consecutiva de ação e de sofrimento. Precisamos olhar com mais brandura para o nosso passado, para as nossas existências. A brandura não é colocar panos quentes no que fizemos, mas a brandura em saber que estamos nesta e nas próximas, com amor, com ternura e com humildade, continuando o processo do se conhecer a nós e apresentar à sociedade aquilo que aprendemos. Obrigado, mentor, pela resposta muito edificante. Eu espero que a gente consiga recuperar
quase toda a resposta, porque a internet realmente está dando alguns probleminhas hoje. Então, vamos fazer o desacoplamento para que Jodelei possa resolver isso. Está bem? Certo, mentor. Obrigado. Que Deus, na infinita bondade, ilumine e abençoe a todos. Paz e luz. Tivemos que interromper um pouco. A internet está bem instável. Então a gente vai despedir das Tudo pessoas bom. e vão ver o quanto vamos recuperar desse vídeo. Mas muito educativo e com certeza, mesmo que a gente não consiga pegar todo o conteúdo, dá para aprender muito com essa gravação. Então, boa noite, pessoal. Eu vou cortar aqui. Boa noite. Fiquem com Deus. O medo era o mesmo para aquele que tentou como para aquele que desistiu. As transformações que pedimos em oração ao Criador serão alcançadas no instante em que nós nos lançarmos em ações e atitudes para conquistá-las. E é nesse momento que podemos vos assegurar que o céu não tem limite.